Glória a Deus, aleluia família, que bênção estarmos juntos aqui, louvando ao nome de Jesus, crescendo na fé, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. E hoje pela manhã nós temos uma novidade muito especial para a igreja, que é começarmos uma nova série, isso mesmo. Hoje iniciaremos uma nova série. Se você nos visita pela primeira vez, é uma oportunidade de você ficar no mínimo até o final dessa série. Será uma trilogia. Não é a trilogia do Senhor dos Anéis, fica tranquilo, né? É uma trilogia baseada na Trindade. Isso mesmo. Teremos 3 sermões, baseados um sermão no Pai, outro sermão sobre o Filho e outro sermão sobre o Espírito Santo. E a ideia central dessa série é a beleza e a glória do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E o objetivo pastoral dessa série é fazer muito mais do que dar informações a você, mas é fazer-nos caminhar pelo conhecimento de Deus, e à medida que conhecemos a Deus, somos transformados por Deus e nos encantamos, nos cativamos, somos transformados e servimos com uma fé mais madura, mais profunda. Em um tempo de muitas ideias, em um tempo de muitos deuses e ídolos, o cristianismo tem um único só Deus. Tem um só Deus, uma só fé. E esse Deus nos transforma em seres humanos mais íntegros, seres humanos mais maduros, cristãos não superficiais, mas cristãos com uma fé robusta, sólida. Como diz, o filósofo Zygmunt Bauman sobre sociedade líquida, em um tempo onde tudo é relativo, líquido, nós, os cristãos, nós temos um fundamento sólido, nós temos Deus, nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está comigo diz amém? Então hoje me deram a missão de começar pregando sobre o Deus, o Pai. A primeira pessoa da Trindade. E eu gostaria de convidar você a abrir as Escrituras comigo, no Evangelho de Mateus, versículo de número 9. E hoje o pastor vai focar em uma só palavra desse versículo, amém? Sabia que um dos sermões expositivos mais difíceis, para ser pregado são os sermões expositivos quando eles focam em um versículo, em uma ideia central que discorre sobre toda a Bíblia. Então, ainda aqui, nós vamos pregar apenas o versículo de número 9, focando na paternidade de Deus. Nós pregaremos um assunto que vai caminhar por toda a Bíblia. Então, eu peço aos irmãos muita atenção, porque nós iremos caminhar pelas Escrituras, amém? Iremos caminhar pelo Antigo, pelo Novo Testamento, iremos caminhar pela palavra de Deus, e Deus, quando a igreja caminha sobre sua palavra, a palavra de Deus caminha sobre a igreja. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Mateus 6, versículo de número 9, diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pelo teu favor. Somos gratos, Pai, porque podemos se reunir para te cultuar. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. Sabemos que tem irmãos ao outro lado do mundo nesse instante, que não tem um lugar, não tem muitas vezes nenhuma igreja saudável para congregar. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Pai. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos uma palavra. Obrigado, Pai. Capture a nossa mente. Não deixe o calor roubar a nossa atenção e nem a nossa disposição. Espírito Santo, capture o nosso coração, capture a nossa mente, abra os olhos do nosso entendimento, para que saiamos daqui muito mais do que mais sábios ou inteligentes, mas mais parecidos contigo, mais íntimos da tua presença, mais transformados, mais maduros e dispostos a ser como Jesus na vida ordinária.
em nome de Jesus. Amém. A mensagem que Deus é Pai é especialmente significativa para nós hoje, em um mundo em que, lamentavelmente, vive uma crise de paternidade. Muitas pessoas caminham por esta vida, caminhando a dor da ausência de paternidade, sem ter uma referência que lhes assegure a sua identidade e valor. Sem amor e orientação paterna, frequentemente essas pessoas se tornam presas fáceis da orfandade, da fragilidade, da busca incessante por validação em conquistas externas, em conquistas no sucesso, em encontrar no sucesso um meio de me provar ao mundo minha identidade e o meu valor. Essa busca por afirmação, ela é como o Provérbios diz, né, sobre a vaidade, o orgulho, a ganância. Ele tem duas irmãs, né, que é a Dá e a Midê. É um ciclo que se retroalimenta e nunca para, é um ciclo vicioso, um ciclo interminável de insatisfação, deixando-as presas com corações órfãos, sempre à procura de aceitação. Contudo, meus irmãos, a boa notícia do Evangelho é que Deus é Pai e nos convida ao verdadeiro convite, a um verdadeiro entendimento do que é a paternidade de Deus. Isso mesmo. Em meio a essa realidade, somos lembrados de que Deus Pai é amoroso, de que Deus Pai ao mesmo tempo também é santo, e que esse Deus que é Pai nos conhece, e porque Ele nos conhece melhor do que ninguém, é Ele que nos define, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos prepara para cumprirmos a missão a qual Ele elegeu-nos para cumprir antes da fundação do mundo. Quando olhamos para Deus como um Pai, encontramos segurança que nos faltava. Quando olhamos para Deus como um Pai, começamos a ter uma fé mais madura, mais emocionalmente estável e uma fé que vive com propósito e plenitude nessa terra. Então, o sermão de hoje nós discorreremos sobre dois grandes pontos. Quais grandes pontos são esses, pastor? Primeiro ponto, a importância de conhecer a Deus como um Pai. E o segundo ponto, o que significa Deus ser Pai no Antigo, no Novo Testamento, na nossa vida como um todo. Quem está comigo diz amém. Primeira pergunta, qual é a importância de conhecermos a Deus como um Pai? A importância é porque a paternidade divina faz parte da identidade de quem Deus é. Isso mesmo. Conhecermos a Deus tem o poder de transformar as nossas vidas completamente. Por exemplo, imagine o Martinho Lutero. Dia 31 de outubro, nós comemoramos os 507 anos da Reforma Protestante. O dia em que o reformador afixou as 95 teses e ali deu um ponto de partida um pouco mais global a respeito da Reforma Protestante. Nós sabemos, meus irmãos, que Martinho Lutero não foi sozinho que reformou a igreja. Nós sabemos que antes dele veio John Wycliffe, depois John Hus, que diz que depois de 100 anos depois dele, viria, né, um cisne que iria cantar e ninguém conseguiria calá-lo. Foi isso que aconteceu. John Hus disse isso em 1415, Lutero afixou as 95 teses em 1517, 102 anos depois, e ali nós vemos que a reforma começou a resgatar o evangelho. E esse homem foi importante para a construção, por exemplo, da tradução da Bíblia em alemão, do próprio idioma alemão, e tantas outras iniciativas sociais, espirituais e de diversas camadas da sociedade que hoje nós podemos experimentar por causa da vida deste homem, com a graça de Deus fluindo através da vida dele. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse Martinho Lutero que nós estamos acostumados a ver,
Mas ninguém sabe que Martinho Lutero, meus queridos irmãos, ele que capitaneou o resgate do Evangelho na Reforma, enfrentou noites insones antes da sua conversão. Ele enfrentou noites de hostilidades antes da sua conversão. Sabe por quê? Porque ele temia um Deus juiz, tirano e severo. Ele temia Deus, ele tinha medo de Deus. Antes da conversão de Lutero, ele se consumia em agradar um Deus que ele via apenas como um juiz. No entanto, na descoberta libertadora da graciosa paternidade de Deus, a vida deste homem, lendo Romanos e os Evangelhos, mudou a sua vida completamente. E também tem mudado as nossas vidas até os dias de hoje. Queridos irmãos, a transformação que Lutero experimentou ao conhecer a faceta, a identidade correta de quem Deus é, transformou a sua vida. Essa é a importância de conhecermos Deus como um Pai, de conhecermos Deus corretamente, porque se nós não conhecemos Deus corretamente, nós não conseguimos nem julgá-lo, nem discerni-lo, e nem saber a vontade e o propósito dele para a nossa vida. Conhecer a Deus na identidade de quem Deus realmente é, descortina os segredos, os mistérios que outrora eram abafados pela nossa incapacidade de descoberta da nossa vida, queridos. Então, conhecer a Deus não se limita apenas a saber quem é, mas também reconhecer e saber quem realmente nós somos. Conhecer a Deus é conhecer a origem da vida, é conhecer a nossa verdadeira identidade. Colossenses capítulo de número 3 fala que nós temos uma vida oculta em Cristo Jesus. Olha que interessante, enquanto o humanismo fala, se você deseja se conhecer, olhe para dentro de você, o Evangelho diz, se você deseja realmente conhecer quem você é, olhe para o alto, olhe para aquele que te criou, e à medida que você conhece a Deus, você realmente se conhece quem você verdadeiramente é. Então essa é a importância de conhecermos a Deus, quem realmente Ele é, porque nele reside toda a beleza da vida, é nele que reside a nossa identidade, é nele que reside a origem, é ele que reside o destino, a finalidade de todas as coisas. Como o Apocalipse diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, ele é tanto o Aleph e o Tav, ele é o princípio, ele é o fim, ele é antes de todas as coisas. Conhecer a Deus é conhecer a pessoa mais bela deste mundo, a pessoa mais incrível deste universo. Conhecer a Deus é muito mais do que conhecer o seu ídolo favorito, é muito mais do que conhecer a sua banda favorita, é muito mais do que conhecer pessoalmente o seu ator favorito. Conhecer a Deus é conhecer o bem mais precioso que podemos conhecer nessa terra. Conhecer a Deus é visitar o lugar mais precioso que o nosso coração tanto anseia. Conhecer a Deus é conhecer verdadeiramente qual é o propósito e a existência do porquê estamos aqui. A grande questão e o nosso segundo grande ponto é: o que significa então, pastor, conhecer Deus como Pai? Sabe o que significa? Significa que a paternidade divina, meus irmãos, não é um atributo atribuído a Deus pelos homens, e nem que Deus seja uma força cósmica, e nem que Deus seja uma energia, mas sim que Deus em essência é Pai. Isso tem muitas implicações. É muito comum a afirmação de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingador, e o Deus do Novo Testamento é um Deus Pai, um Deus de amor.
Tal distinção, além de ser maléfica, pois ela prejudica a compreensão da unidade da teologia bíblica, dicotomizando Deus, a pessoa de Deus, e a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ela também é ilusória, porque ela está amparada numa visão superficial das Escrituras. Sabe por quê? Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós encontramos a ação paterna de Deus. Isso mesmo. Por exemplo, me prova aí, pastor, me mostra na Bíblia, então. Né? Como os crentes bereanos. Já que tu está falando, então mostra na Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Por exemplo, quando nós vemos em Gênesis 3 a história e a narrativa do pecado original, a história conta que nós, juntos com Adão e Eva, pecamos contra o Deus vivo. Agimos conforme as nossas próprias vontades e nos rebelamos contra o Senhor do universo. O Deus que criou todas as coisas, nos deu fôlego, nos deu vida, nos deu intelectualidade, nos deu vigor, nos deu garra, nos deu vontade de viver, nos deu todas as capacidades. Meus irmãos, este Deus incrível nos criou para vivermos de acordo com a sua vontade. Mas o que nós fizemos? Qual foi a nossa resposta? Rebelião. Qual foi a nossa resposta? Gênesis 3 conta que o homem mesmo diante do Deus Todo-Poderoso, o homem mesmo no jardim do Éden, numa terra de delícias, mesmo criado à imagem e semelhança de Deus, o homem peca. E qual era o salário do pecado? É a morte. Deveríamos estar mortos, deveríamos ser destruídos, deveríamos, agora com licença, né, aos pregadores modernos que não gostam mais de usar o termo inferno, porque acha que agride a mente. Não, é melhor falar do inferno agora do que você experimentar ele lá no futuro. Então, quando os pastores deixam de falar inferno no púlpito, eles estão preparando um povo para experimentar o inferno lá no futuro. Então, sim, irmãos, nós deveríamos estar no inferno. E sim, isso agride a nossa consciência. Sim, eu sei que talvez não seja muito confortável, mas saiba que aquele que vos fala é alguém que te ama. Amém? É alguém que te ama. Deveríamos ser lançados no fogo do inferno, pois o nosso pecado é abundante contra um Deus infinito, contra um Deus, como o pastor Augusto disse na confissão, contra um Deus 3 vezes santo. Compreenda, a gravidade moral de um ato é determinada em parte pela qualidade moral daquele contra quem é cometido. O que isso significa, pastor? Me explica melhor. Por exemplo, se eu esmagar uma barata, isso tem um peso. Por exemplo, se eu esmagar um cachorro, isso tem um peso maior. Mas agora, se eu esmagar um ser humano, isso tem um peso muito maior. Porque a qualidade moral de um ato é determinado pela dignidade da vítima. E a dignidade da vítima eleva a seriedade do crime cometido. Agora pensa comigo, meus queridos irmãos, quando tentamos esmagar a glória de Deus, quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra um Deus infinitamente santo. Pecamos contra um Deus infinitamente perfeito, um Deus infinitamente justo, um Deus que não deu uma razão, um motivo para o homem rebelar-se contra ele. Compreenda, meus irmãos, quando nós tentamos esmagar a glória do Deus eterno, santo e infinito, o nosso pecado tornou-se infinito e de gravidade indescritível. Mesmo o menor do pecado cometido em uma fração de segundo contra um Deus infinitamente santo é resultado de uma morte eterna para nós. Qual era o nosso salário? Qual era o que era o nosso presente que Deus deveria nos dar? Qual era a resposta que Deus deveria dar para nós? Qual era a sentença do nosso crime cometido contra um Deus 3 vezes santo? No entanto, meus irmãos, o que Deus fez com o homem quando ele pecou? Deus o esmagou? Deus esmagou o homem? O que Deus fez, meus queridos irmãos? Em vez disso, cobriu o homem com a sua graça.
mesmo quando a sua santa ira foi acesa nos céus. Deus foi injusto? Será que Deus foi injusto? Não, meus irmãos, Deus aplicou o juízo. Deus aplicou o juízo que era para recair sobre nós. E sabe em que lugar que Deus operou e aplicou o juízo que nos era digno? Sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E sabe o que Deus aplicou sobre nós? Graça, perdão, renovo, restauração. E não é apenas isso. Nós vemos a paternidade de Deus tanto nesse episódio do pecado original. Nós também vemos a paternidade de Deus na libertação do povo de Israel no Egito. O povo clamou, meus irmãos, pela libertação das mãos opressoras e tiranas dos egípcios, durante o seu quase 400 anos de escravidão. Deus atendeu esse clamor e levantou um homem chamado Moisés, e esse Moisés foi usado como uma ação libertadora para libertar o seu povo das mãos dos tiranos e levá-los ao colo, ao encontro de Deus Pai. Nós vemos isso também no deserto, enquanto eles estavam caminhando. Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, já foi uma ação paterna. Enquanto o povo caminhava no deserto, também foi uma ação paterna. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse povo no deserto só sabia reclamar. Esse povo no deserto estava reclamando porque estava na mão dos opressores. Aí Deus tira eles do deserto. Deus tira eles do Egito. Deus tira eles daquele lugar. Leva agora para o deserto. Eles estão no deserto, Deus envia maná. De noite, Deus envia coluna de fogo. De dia, Deus envia coluna de nuvem. Deus guiando eles. É interessante, porque a nuvem e o fogo no período do deserto não é uma atitude como uma espécie de um coroamento. Nossa, como é incrível eles seguirem ali as diretrizes que essas manifestações físicas aconteciam. Na verdade, isso era para mostrar o quanto eles eram petulantes, o quanto eles não eram sábios por eles mesmos para conseguirem. A nuvem e o fogo, irmãos, era sinal de, olha, vocês são tão petulantes que vocês não conseguem enxergar o caminho, então eu tenho que mostrar dessa forma para vocês. Então Deus é tão Pai, Deus é tão incrível, que mesmo um povo reclamando no deserto, Ele continua guiando. Ele continua alimentando. Mesmo esse povo não merecendo, Deus continua agindo. Deus é Pai, meus irmãos. Então, sabe por que Deus é Pai tanto no Antigo como no Novo Testamento? Sabe por quê? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: porque Deus é Pai por toda a eternidade. Irmãos, sabe por que Deus é Pai no Antigo e no Novo Testamento? Porque Deus é Pai por toda a eternidade. Deus ser Pai não é apenas uma metáfora, um título baseado no seu relacionamento com os seres humanos, mas Deus ser Pai é uma realidade eterna na essência da Trindade. Antes mesmo de Deus ser o pai de Adão, de Eva, da humanidade, Deus é Pai primeiramente em relação a Jesus Cristo na eternidade. Isso significa que Deus sempre foi Pai, pois Jesus Cristo sempre foi seu Filho. Desde a eternidade Deus é Pai, porque desde a eternidade Jesus Cristo é Deus Filho. Para um homem comum como nós, sermos pais, é necessário nós casarmos, termos uma esposa, e assim que casamos, temos uma esposa, a partir de uma relação deixamos de ser apenas homens e agora nos tornamos pais. Deus, meus irmãos, não teve um momento que Ele não foi Pai. Sabe por quê? Porque não teve um momento em que Jesus Cristo não foi seu Filho. A paternidade de Deus não é como a nossa paternidade. Não é a nossa paternidade que aponta a paternidade de Deus, é a paternidade de Deus que deriva toda a paternidade dos homens. Deus é Pai. E essa notícia deve causar dentro do nosso coração restauração. Deve causar transformação no nosso coração. Sabe por quê? O que significa Deus ser Pai para o nosso mundo?
absolutamente tudo. Exatamente. O que tem a ver, pastor? Que você está pregando? Eu estou aqui no século 21. Eu estou com as minhas contas para pagar na segunda-feira. Eu estou aqui no culto, estou passando um calor danado. Né? E eu tô aqui, que pastor eu tô? Eu tô preocupado, eu vim bater meu ponto aqui. Eu só vim bater meu ponto. Porque falaram que era uma igreja reformada, então eu vim bater meu ponto, mas eu não vejo a hora de terminar o culto e eu quero ir para minha vida. O que isso tem a ver comigo? Meus queridos irmãos, Deus te parou, ouve aqui, deixa eu pegar você por alguns poucos minutos. Tem absolutamente tudo a ver com a sua vida ordinária. Tem a ver com a forma como você lava a louça, arruma a cama. Tem a ver com a forma como você escolhe as decisões de trabalho, as portas que você vai entrar, as decisões que você vai tomar, outras que você vai deixar de tomar. Deus ser Pai muda absolutamente tudo em nossa vida. Por exemplo, em relação ao universo, toda a criação é fruto da relação entre Deus Pai e o Filho Eterno. Jesus Cristo, o universo e a humanidade existem como resultado desse amor divino. O credo apostólico, escrito por volta do século II, sim, muito antes da Igreja Católica institucionalizada, o credo apostólico é de origem cristã, bíblica, muito antes de qualquer religião institucionalizada como o catolicismo, escrito por volta do século II, afirma na primeira sentença, creio, vamos ver se os crentes estão alinhados aí, né? Creio em Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra. Olha que interessante a maneira como o credo organiza. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Perceba essa relação da paternidade e a onipotência de Deus e agora o resultado. Criador dos céus e da terra. Perceba que aquele que criou o mundo não foi apenas um trabalhador, apenas um criador. Aquele que criou o mundo foi um pai. E por que Deus criou o mundo? Sabe por quê? Não foi para nos entregar. Não foi por causa de nós. Sabe para que Deus criou o mundo? Para entregar para o seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que Deus vai fazer quando voltar quando Jesus voltar? Ele vai fazer para buscar a sua igreja. Para fazer o quê? Para entregar de novo ao seu Filho. E o que o Filho veio fazer na terra? Morrer numa cruz. Resgatar o povo que havia se perdido, para devolvê-lo ao Pai. A história da humanidade, meus irmãos, ainda que nós sejamos tão donos de si mesmos, a história da humanidade tem no centro dela Deus. O centro da história da humanidade não é o homem. O centro da história da humanidade é Deus. Por isso que o centro da vontade de Deus não são as necessidades dos homens. O centro da vontade de Deus é o seu propósito eterno feito antes da fundação do mundo. Por isso que Deus é Pai, e Deus criou o mundo em uma relação de amor, e Deus criou o mundo para entregar ao seu Filho, Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que isso tem a ver com o meu lavar a louça e escolher qual porta de trabalho que eu entro? O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Sabe por quê? Porque agora toda a nossa vida tem que redramatizar essa ação da Trindade. Tudo que nós fazemos deve ser em prol ao Filho, tudo que nós fazemos deve ser em prol ao Pai. Tudo que nós fazemos tem como objetivo entregar a Deus toda a honra, entregar a Deus toda a glória, entregar a Deus todas as coisas. Quando a Bíblia diz, ame o próximo como a si mesmo, não era uma sentença e um encorajamento para nós nos amarmos primeiro, mas a verdade era um juízo, dizendo que nós nos amamos demais. E dizendo, você já se ama demais, cara. Você não precisa de autocuidado, de alto amor. Agora o que você precisa é do amor do alto. E do amor ao próximo. É isso que você precisa para realmente se cuidar, para realmente se tratar. Não é olhar para dentro, é olhar para fora. É olhar para Cristo, é olhar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas então, temos outro desafio na nossa frente. Nós sabemos que não podemos fugir das perguntas difíceis, não é mesmo? Temos uma pergunta difícil a ser respondida nesse texto. Temos uma pergunta bem difícil apologética. Então, pastor, já que Deus é Pai e criou os céus e a terra, todo mundo que foi criado é filho de Deus? Por exemplo,
Nós precisamos entender a diferença entre criatura e filho de Deus. Por exemplo, Santos Dumont é considerado o pai... Os caras, essa igreja tá bereana demais, velho. Tá demais aí. Hoje vocês estão alinhados. Santos Dumont é considerado o pai da aviação por quê? Porque ele criou o primeiro avião. Eu visitei o museu da NASA, né? Lá na terra dos irmãos, vizinhos nossos. Aí lá tava lá, né? Santos Dumont, né, Marcelo? Tipo assim, eles não creem que Santos Dumont construiu o primeiro avião. Tá lá a história da aviação, né? Tava lá toda a história. E daí, Santos Dumont dedicado um pedacinho, tentando reinterpretar a história, né? Mas assim, somos brasileiros, amém? Foi Santos Dumont. Por que é atribuído a Santos Dumont, meus irmãos? Porque ele criou o primeiro, logo ele é considerado o pai da aviação. Só que, sabe o que é interessante? Essa lógica não pode ser atribuída à criação do universo. Porque Deus ser pai, ele é criador. O credo é muito organizado, porque as escrituras tratam essa distinção. Creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sim, existem pessoas que são criaturas de Deus. E existem pessoas que são filhos de Deus. Existem pessoas que caminham no mundo de Deus. E existem pessoas que pertencem à família de Deus. É muito diferente. Mas, pastor, isso é ideia tua, me mostra na Bíblia. Romanos 8, 15 e 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste, porque outrora não tinha. Recebestes o espírito do quê? De adoção. Logo, se somos adotados, é porque não éramos. Recebemos o espírito de adoção que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito, não é na carne, não é no sangue, não é por nascimento, não é por criação. Testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Aleluia, as promessas. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele padecemos... Se com Ele você está passando dificuldade, deixa eu te dar uma palavra aqui nessa manhã. Com Ele também seremos glorificados. Aleluia. Queridos irmãos, nós temos diversos exemplos na Bíblia que nós não nascemos filhos de Deus, nascemos criaturas de Deus. Outro exemplo, quando nós vemos a conversa de Jesus com Nicodemos. Como é que eu faço para ver o reino de Deus? Né? Imagina, você está diante do rei do universo. Né? Aí você chega diante do rei do universo, como é que eu faço para ver o reino de Deus? Aí Jesus fala, você precisa nascer de novo. Ou seja, um novo nascimento. Você precisa nascer agora de cima para baixo. Você não tem que nascer agora do ventre da sua mãe. Você precisa nascer dentro do ventre de Deus. Irmãos, com muito amor eu digo isso. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. E nos tornamos filhos de Deus, não porque nascemos numa família cristã, não porque o nosso pai foi evangélico, não porque a nossa mãe foi evangélica, não porque os nossos amigos foram evangélicos. Se somos filhos de Deus é por causa da graça de Deus. Graça de Deus, porque ninguém merecia ser filho de Deus. Ninguém merecia ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por causa da adoção. E Deus nos adotou pela sua graça. Deus nos adotou pelo seu favor. Não era merecido para nós isso. Se somos filhos de Deus hoje, não somos por nossos méritos. Somos filhos de Deus por causa dos méritos conquistados por Jesus Cristo naquele madeiro. E isso é graça de Deus sobre nossas vidas.
Então sim, tem uma linha entre criatura e filho. Tem pessoas que vivem no mundo de Deus, mas não pertencem à família de Deus, e Deus está abrindo os portais eternos nessa manhã, dizendo a todos aqueles que ainda não são filhos de Deus, que há hoje um caminho, uma verdade, uma vida, não no pastor, não na missão 58, e nenhum homem nessa terra, mas naquele que está sentado no alto e sublime trono. Ele abriu o novo e vivo caminho e nos chama para vivermos para Ele. Eu gostaria de fazer 2 aplicações. A primeira aplicação é para que você que ainda não se batizou em uma igreja protestante, evangélica, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que ainda não decidiu entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu gostaria de evangelizar seu coração nessa manhã. Sabe o que você precisa fazer, para ser filho de Deus? Sabe o que você precisa para ser filho de Deus? O que você precisa é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida a Ele por completo. E sabe o que isso significa? Abandonar a velha vida de pecado, agarrar-se à mensagem da cruz como o bem mais precioso da sua vida, e olhando para a dimensão, a pessoa de Jesus, e decidir: eu não quero apenas habitar no mundo de Deus, eu quero agora pertencer à família de Deus, porque o filho, ele está dentro de uma família. E qual é a família de Deus? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Agora eu decido, pastor, eu quero ser filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, pastor. Jesus é meu Salvador, Ele é meu Senhor, e Ele é o bem mais precioso da minha vida. Qual é meu próximo passo? Descer as águas do batismo. Você precisa descer as águas do batismo como um sinal de confissão pública. Descer as águas, decidir-se por se batizar e crer e iniciar uma nova vida a partir agora do Evangelho. Sim, meus irmãos, batismo não é para lavar a consciência. Por isso que a gente tem que cuidar com o batismo que é entendido apenas como um evento, uma festa, uma confraternização. Batismo é coisa séria, irmãos. Batismo é abandono da velha vida. É se entristecer com o pecado. Não é não pecar mais, tá? Porque a igreja não é a vitrine dos santos. A igreja é um hospital de pecadores. Mas qual é a diferença da criatura de Deus para o filho de Deus? É que a criatura só de Deus, quando ele peca, ele até se orgulha. Mas o filho de Deus, quando peca, ele se entristece. Existe uma tristeza na vida que nós precisamos, sabe qual é? Se entristecer com o pecado. Nós precisamos dessa emoção. Nós precisamos desse sentimento, irmãos. Nós oramos, e eu oro para que Deus nos dê um batismo de tristeza quando pecamos. Sabe por quê? Porque a pior coisa é você não se sentir mais sujo. Porque quando você não se sente mais sujo, você não vê a necessidade de tomar banho. O primeiro encontro da graça de Deus em nossa vida, sabe qual é? Fazer a gente perceber o quanto a gente está cheirando mal. Para fazer a gente perceber o quanto a gente precisa da graça de Deus. Fazer a gente perceber o quanto a gente é pecador. Por isso que é o Deus de duas faces. O que significa isso? Primeiro o Deus santo e depois Deus amoroso. Primeiro a má notícia de que nós somos pecadores e carecemos de um Deus que nos salve. E daí a boa notícia. Por que existe a boa notícia? Porque existe a má notícia antes. A má notícia é o quê? Que nós não conseguimos nos salvar. É que nós não conseguimos por nós mesmos viver uma vida perfeita. Como a religião diz, viva perfeito, então será salvo. Não, não, não. O Evangelho não diz, seja perfeito e será salvo. O Evangelho diz, eu te amo, eu te elegi antes da fundação do mundo, creia em mim, tenha fé em mim, que eu capacitarei você a viver como salvo. Amém? A segunda aplicação que eu tenho para fazer nessa manhã é para todos. Para todos que enfrentam a dificuldade de ver a Deus como um pai. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para enxergar Deus como um pai, porque acredita que a raiz disso foi a falta de referência de paternidade. Se você se sente assim nessa manhã, deixe que o Senhor console seu coração. Deus deseja revelar a você como um pai que cuida, como um pai que acolhe. Muitas pessoas acreditam assim, pastor, quem já não pensou assim? Eu não tive uma boa referência paterna. Esse é o motivo porque eu não reconheço Deus como um pai. Porque eu não tive um bom pai. E eu tenho dificuldades de conhecer a Deus como um pai.
Você sabia que essa ideia é uma heresia? Sabe quem é o pai dessa heresia? Sigmund Freud. 1927, o psiquiatra austríaco, fundador da psicanálise, popularizou essa heresia de que nossas crenças sobre Deus são uma projeção ideal das virtudes de nossos pais. Segundo essa interpretação, cada um de nós atribuiu que as qualidades que vemos em nossos pais terrenos nada mais são do que projeções que nos levam a ver a Deus daquela forma, a partir de uma projeção terrena. No entanto, meus irmãos, essa ideia é equivocada, porque a dificuldade de ver a Deus como um pai não se limita à paternidade e nem à paternidade saudável. Sabe por quê? Eu conheço muitas pessoas nessa terra que tiveram bons pais, mas não querem ser filhos de Deus. Isso mesmo. Temos exemplos de grandes pregadores, homens de Deus, com testemunho dentro de casa, implacáveis. Homens amorosos, pais presentes, homens de Deus, e que os seus filhos não querem ser filhos de Deus. Porque, irmãos, a barreira que se levanta para nós não conseguirmos conhecer a Deus como um pai, não é se tivemos um bom pai. Não foi se tivemos um bom pai. Porque a única maneira de conhecer a Deus como um pai, sabe qual é? Abra o texto comigo. Abra João 14, versículo 6. Eu sei de cabeça, mas eu amo ver vocês abrindo a Bíblia. Eu amo ver os irmãos abrindo a Bíblia. João 14, 6. Olha que incrível o que diz a palavra de Deus. Isso é consolo, tá, para o nosso coração. João 14, 6, o que diz ali? Eu sou o caminho. Termina de ler, quem pode ler em voz alta para nós? Quem pode ler em voz alta para nós? Ninguém pode chegar a quem? A não ser? A nossa dificuldade de ver Deus como um pai, não foi porque não tivemos um bom pai, mas é porque ainda nós não conhecemos realmente quem é Jesus Cristo. Com isso carrega a solução. Sabe qual é a solução? À medida que nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Pai. Portanto, se você não teve um pai presente, se você não teve uma boa referência de paternidade, eu gostaria de consolar seu coração, de que está tudo bem. Deus tem um caminho para você conhecer Ele como um pai. Deus deu uma saída para isso. Deus operou uma saída graciosa para isso. Deus não deixou que isso limitasse você a conhecer a Ele como um pai. Deus não deixou o caminho da paternidade terrena como um meio para alcançarmos a paternidade divina. Deus colocou Jesus Cristo como meio para nós conhecermos a Deus como um pai. E sim, refute qualquer teologia de paternidade espiritual. Pastor não é pai de igreja nenhuma. Pastor é servo de todos os irmãos. Pastor é servo, é irmão mais velho, vamos dizer, numa linguagem familiar, é o irmão mais velho. Pastor não é pai espiritual de ninguém. Portanto, não me chame de pai espiritual, por favor, membros da igreja. Nunca me chame de... Mas apóstolo Paulo diz de Timóteo, nós não somos apóstolos, né? Então, nós somos bem menor, né? Bem menor. Nem 1% desses santos homens. Então, são irmãos... Ai, pastor, mas eu não estou numa igreja que prega paternidade... E o pastor não é pai espiritual. Não, irmãos, conhecer Deus como um pai não é através de pastor, de padre, nem de pais bons. É conhecer através somente de Jesus Cristo, porque o nosso mestre disse que ninguém veio ao Pai a não ser por Ele. Se você deseja conhecer o Pai, veja Jesus, porque no Filho de Deus há toda a plenitude do Deus Pai, Colossenses 1,15. Aleluia, aleluia. Olhe para Jesus nessa manhã. Concentre-se em conhecer Jesus. Eu concluo meu sermão com um poema. Um poema escrito em 1922, chamado Volte os Seus Olhos para Jesus, de Ellen Lemel. E se tornou a minha oração nesses dias, esse poema. E também é uma excelente canção. Eu gostaria de terminar com esse poema. Volte os seus olhos para Jesus e veja a sua face. Aí então, as coisas da terra perderão seu espaço. Em sua luz, veremos a luz. Os desafios se dissipam,
Seu amor é a resposta que os nossos corações capturam. As tristezas se vão, as dúvidas se apagam. Quando olhamos para o Filho, o Pai se torna o nosso abrigo. As tristezas se vão, as dúvidas se apagam. Quando olhamos para o Filho, mais uma vez, o Pai se torna o nosso abrigo. Busque-o de manhã, ao deitar-se também, pois conhecendo a Jesus, o nosso Pai sempre nos leva além. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a porta que nos traz paz. Através da sua graça, o amor do Pai nos satisfaz. Quando olhamos para o Filho, o Pai se torna o nosso abrigo. Eu oro para que, em nome de Jesus, você que teve boas referências, você que não teve boas referências, você que esse assunto de paternidade é um embrulho no seu estômago, nessa manhã todo esse embrulho seja desfeito em nome de Jesus. Que a revelação de Jesus Cristo, que a revelação da pessoa de Jesus Cristo te leve ao encantamento com a beleza de Deus o Pai. E à medida que você conhece Deus o Pai, toda a orfandade vai embora. Em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui entendendo que somos filhos de Deus, ou querendo se tornar filho de Deus. Em nome de Jesus. A igreja que crê diz amém.